foco. Vamos falar sobre foco, minha gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta live. Quem que tá chegando aí agora? Viviane, boa noite. Qual cidade você tá assistindo a gente? Maria Tereza chegou. Quem que chegou aí pela primeira vez nessa live? Marilene, Fátima. Vamos falar sobre Foco Roubado, este livro aqui do Johann Hari. Boa noite, Maria Tereza. Quem mais está aí nessa live? Conta para mim qual a cidade. Marilene, boa noite. Qual a sua cidade, Marilene? Conta para mim, deixa eu saber. É a primeira vez que você está por aqui nessa live? Bom, para quem está chegando, boa noite. Meu nome é Sandra Ti. Sou terapeuta e criadora do Te Cuida, que é este canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante do universo inteiro na sua vida. A Marilene é de Aracaju, olha onde eu fui parar, em Aracaju. Que maravilha. Você já esteve aqui, né, Marilene? Conta para mim. Sergipe, eu acho que me lembro, não tenho certeza. Enfim... Então, estamos indo aí para mais um capítulo desta live, onde em cada live eu vou falando um pouquinho. Olha quem tá aí, a Juliana. Boa noite. Como é que você tá? De Itu. Itu, São Paulo, maravilhoso. Seja bem-vinda. Vamos falar aí sobre foco. A Marilene já esteve aqui nessa live sim, tá vendo? Lembrei de você por conta de Aracaju, que ainda não conheço pessoalmente. E tu eu conheço, né, Ju? E, bom, como funciona essa live? Estou lendo um livro, capítulo por capítulo, aqui degustando com vocês, trazendo esse assunto tão importante, que é o momento que a gente está vivendo, falando sobre essa questão do déficit de atenção e problemas de saúde mental de forma geral, por conta do tempo que a gente vive, né? Com esse excesso de informação, as redes sociais, as mídias, enfim, o próprio celular, toda essa tecnologia, como isso afeta as crianças, né? Como isso afeta o nosso modo de viver. E o Johann Hari, então, decidiu fazer... O Johann Hari é um jornalista de vários jornais bem famosos, como The Guardian e o The New York Times, entre outros. Ele é britânico. E ele foi estudar profundamente sobre foco. Sendo ele jornalista, ele tem acesso a pessoas... muito autoridade nesse tipo de informação, médicos, pesquisadores, engenheiros de software, e ele fez uma extensa pesquisa, e ele começou pela questão das mídias sociais, dessa questão que a gente está viciado, nessa dopamina barata, dessas interações rápidas que a gente tem aqui, mas ele passou pela alimentação ultraprocessada, que também está prejudicando o nosso foco, a questão dos produtos químicos que a gente usa hoje em dia, por exemplo, para pintar uma casa. Há um tempo atrás, uma tinta foi identificada que ela prejudicava demais as pessoas, foi tirado do mercado, mas até ser tirado, entendeu? Mas mesmo assim, hoje em dia, a gente lida ainda com muitos produtos químicos. E ele foi falando sobre isso. Quem tiver interesse em assistir as outras lives, elas estarão disponíveis lá no meu canal do YouTube. Digita lá no YouTube Te Cuida e você vai encontrar as lives anteriores. A gente já está no capítulo 12 do livro, indo para o final, mas cada live é independente, então você pode ficar aqui junto comigo, a gente vai ter um assunto interessante a tratar. E você pode interagir aí comigo, né? Estamos ao vivo, a gente vai conversar sobre esse assunto. E o assunto deste capítulo, que ainda não terminou, é sobre o confinamento físico e psicológico das crianças e como isso afeta o foco. Então, na live anterior, ele fala que uma geração atrás, essa geração... da minha idade, mais ou menos, nasceu na década de 70, 80, ainda brincou na rua, né?
E se não brincava na rua, brincava sem a supervisão de adultos, né? Era muito comum isso. As crianças eram mais livres e ali naquela liberdade elas aprendiam muitas coisas, né? E hoje em dia, como a gente está com essa hipervigilância funcionando, tudo é filmado, tudo tem câmera, as crianças não têm mais essa liberdade de brincar, pelo menos na maioria dos centros urbanos, né? Tô falando, generalizando, porque eu sei que no Brasil todo tem diversas realidades e no mundo. Mas esse confinamento físico e psicológico das crianças está afetando o foco, né? A gente já passou aí por um capítulo que fala como determinados países lidam com essa questão, com a hipermedicalização. Os diagnósticos de TDAH nos Estados Unidos e em Israel foram os países que mais cresceram, assim, assombrosamente, né? Não sei se é um modo de pensar desses países, e aí a solução para isso é medicar, não é ir atrás da causa raiz, né? Aqui ele cita exemplos de alguns médicos que têm outra postura, de tentar identificar por que essa criança ficou desse jeito, porque há uma falsa ideia de que há um exame para saber se a pessoa tem TDAH. Não tem. Aliás, não tô lembrada de algum agora, mas transtornos psicológicos normalmente não se medem por exames, por isso que eles não são doenças, né? A gente sabe por anamnese, pesquisa, comportamento, né? Então, mas a questão aqui é tentar tirar a causa do problema. Então, eu vou dar uma lida nas partes que eu grifei do livro, continuando esse capítulo, tá? E aí vocês, se tiverem vontade de comentar alguma coisa sobre o assunto, fiquem à vontade. E a gente vai conversando aqui, vou avançando neste capítulo aí do confinamento físico e psicológico das crianças, certo? Bom, ele fala aqui... ele tá falando sobre motivação. A gente terminou a última live falando sobre a questão que os seres humanos têm dois tipos de motivação. Uma intrínseca e outra extrínseca, certo? Então, quando é uma motivação intrínseca, por exemplo, para obter nenhuma a pessoa não precisa obter nenhuma recompensa externa. Ela faz o que faz porque gosta de fazer, né? Agora, a recompensa externa, a pessoa faz porque foi obrigado, ou porque vai ganhar um like, ou porque vai ganhar uma recompensa. Essa seria a motivação extrínseca, certo? Então, eles descobriram, os cientistas, que é mais fácil focar em algo e manter o foco se os motivos são intrínsecos. Ou seja, se está fazendo aquilo porque tem sentido para você, do que os seus motivos que são extrínsecos e você faz porque é obrigado ou para obter algo em um segundo momento. Quanto mais intrínseca a motivação, mais fácil é sustentar a atenção. Aqui eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, me perdoem quem já ouviu esse exemplo, tá? Mas o exemplo, esse exemplo, minha gente, foi há muitos anos, eu trabalhava no marketing da empresa e na época eu lia a revista Você S.A. E quando eu li essa matéria, esse negócio fez assim na minha cabeça, tlim, falei, que era a matéria falando assim, por que você vê funcionários, pessoas em geral, se arrastando para fazer uma tarefa, mesmo que elas sejam muito bem pagas, que o ambiente está adequado, os benefícios são bons, a empresa, enfim, tudo, a pessoa tem tudo extrínseco para se engajar numa tarefa, mas ela não se engaja. A mesma pessoa passa o crachá para ir embora
e vai ensaiar para desfilar numa escola de samba, por exemplo, né? Paga, vai depois do expediente, ensaia sem receber um centavo, né? E se compromete. Por quê? Então, quando me falaram isso, por que algumas coisas a gente paga para fazer, para trabalhar, seja para entregar um resultado, porque no final do desfile da escola de samba vem um resultado ali, né? As pessoas vão apresentar um desfile e tal. E a mesma pessoa recebendo o negócio não tem ânimo nenhum para fazer o negócio. Então, o que ele está dizendo aqui é justamente isso. Existem dois tipos de motivação, uma extrínseca e outra intrínseca, e as pessoas têm a facilidade de manter o foco e sustentar a atenção quando a motivação é porque ela quer fazer, né? É isso que ele está dizendo aqui. Você aprende o hábito de focar ao se interessar por uma coisa o suficiente para perceber o que está acontecendo e processar isso. A maneira pela qual aprende a focar é automática quando a coisa desperta seu interesse, ou quando lhe absorve ou emociona. Entende? Então, pode ser, né, com base nesses pequenos trechos que eu li aqui, pode ser que a criança não está prestando atenção porque aquilo não despertou interesse. E o que faz a pessoa... aí eu pergunto, né? O que despertaria o interesse? Aí, como eu disse, eu trabalhei 10 anos no marketing de uma empresa. E, gente, o que diferencia, né? Lá a gente vendia artigos para casa, tanto móveis quanto acessórios. O que diferencia um jogo americano de um outro jogo americano é a história dele, né? Óbvio, né? Vai ter sensibilidade para tudo, todos os tipos. As pessoas podem preferir um tipo de material, pode ser um custo-benefício, mas a história que a gente conta, né, sobre aquele produto faz toda a diferença. Porque, por exemplo, qual a diferença de um tênis da Nike e um tênis da mesma tecnologia da Nike sem o símbolo da Nike? Entende? É algo muito subjetivo, assim, mas de alguma maneira é possível, né, fazer com que as pessoas tenham interesse em determinados assuntos de acordo com a forma que aquilo é apresentado. Então, talvez as crianças, os adultos, não estão sabendo apresentar determinados assuntos para chamar o interesse das crianças e de todo mundo que está fora de foco aí, né? Se não tem nenhum tempo livre para descobrir o que deixa você ligado emocionalmente, não tenho muita certeza que conseguirá achar sentido. Acaba não tendo tempo para achar sentido. Entende? A gente precisaria de tempo livre para experimentar coisas e poder despertar um interesse ou não em determinadas coisas. É isso que ele está dizendo aqui. Quando Lenore era criança, vagando pelo bairro dela, ela tinha liberdade de descobrir o que a deixava empolgada. Ler, escrever, experimentar roupas, e podia se dedicar a essas coisas o quanto sentia vontade. Outras crianças aprendiam que gostavam de jogar futebol, ou escalar árvores, ou fazer pequenos experimentos científicos. Essa era, pelo menos, uma maneira pela qual aprendiam a ter atenção e foco. Só que isso agora ficou em grande medida inviável para as crianças. Ela perguntou:
Se a sua atenção está sempre sendo gerida por outras pessoas, como você vai desenvolver isso? Como vai descobrir o que te deixa fascinado? Como vai encontrar motivação intrínseca essencial para desenvolver a atenção? A Maria Tereza falou status, acho que quando eu falei da Nike, né? Sim, mas o status é algo inventado, né? Bom, hoje em dia as crianças não têm tempo de desenvolver, de saber o que elas querem, muitos adultos também não, né? Porque os adultos falam, olha, você vai aprender a tocar piano, e eu vou te colocar na escola de piano, na escola de balé, e depois na escola de Haikido, sei lá o quê, e vai indo. Enche a agenda da criança, porque precisa que a criança fique ocupada para os pais poderem trabalhar. E aí é isso, eles vai dar ruim, né? Porque é mais ou menos como pôr alguém para fazer algo que não quer fazer, não pediu para fazer, ou então pediu num primeiro momento, mas depois falou, ai, não tô tão entusiasmada assim com esse negócio aqui, não. Depois de aprender tudo isso, Lenore ficou tão preocupada com o que estamos fazendo com nossas crianças, que começou a viajar pelo país, no caso dos Estados Unidos, incentivando os pais a deixarem os filhos brincarem de maneira não estruturada, sem supervisão, pelo menos parte do tempo. Ela montou um grupo chamado Let It Grow, Deixe Crescer, com ideias de promover para as crianças brincadeiras livres e liberdade de explorar. Ela dizia aos pais: quero que todo mundo relembre a própria infância e descreva algo que você adorava fazer, adorava mesmo, e que não deixe mais que seu filho faça, Lembrando que, aí a Maria Tereza, sim, o marketing agora, o neuromarketing funciona com esse princípio de desejo só mesmo, ao mesmo tempo da diferenciação. Isso, tem o marketing aí, né, fazendo esse trabalho. Mas a Lenore falou assim, antes de ela propor isso para os pais, ela fez uma pesquisa e viu que a violência de hoje em dia é muito menor, tá? Do que a violência de quando ela brincava na rua, tá bom? Então, não, é muito perigoso brincar na rua. Não, hoje em dia é menos perigoso do que já foi um dia. Por isso que ela faz essa proposta. Aí ele fala que as pessoas diziam, a gente construía fonte, brincava de pega-pega. Outro dia conheci um homem que jogava bolinha de gude. Qual era a sua bolinha de gude preferida? Ele falou, era uma Bordeaux com um redemoinho. Olha só, lembrar da bolinha de gude Bordeaux de sei lá quantos mil anos atrás, com um redemoinho. Dava para você sentir muito bem essa adoração por algo que ficava para trás há muito tempo. Isso eu deixou na maior alegria. Os pais reconheciam que todos andavam de bicicleta, todos trepavam em árvores, iam até o centro e comiam doces, mas depois diziam que agora era muito perigoso deixar os filhos fazerem isso. Lenore explicava que é absolutamente minúsculo o risco de sequestro e que a violência é bem menor agora do que quando eles eram jovens. E acrescentava que não é porque estejamos agora escondendo nossas crianças. Sabemos disso porque a violência contra os adultos também caiu muito. E nós ainda circulamos por aí livremente, né? Então, os pais concordavam. Então, essa história da violência também, né, gente? Eu sempre falo isso. É uma violência que é vendida, uma ideia de violência que é vendida pra gente ficar com medo, pra gente comprar seguro, pra essas coisas, né? E também tem a questão hedonista, a gente se acostuma, né, com coisas e a gente sempre quer mais, né? Não vai muito longe, décadas atrás a água era tirada do poço.
Hoje eu faço assim e sai da minha torneira. E aí eu reclamo, por exemplo, que ela não é quente. Aqui no Brasil a gente tem costume de ter torneira quente em todas as casas. E aí a gente quer mais, né? Mais, mais e mais. É isso, hedonismo e esse marketing também falando que é tudo sempre muito violento e tal. Então ela questionou, e se fizermos diferente? E se parássemos de tentar mudar a mentalidade dos pais e começássemos a tentar, em vez disso, mudar o seu comportamento? E se tentássemos mudá-lo não como indivíduos isolados, mas como um grupo? Com esse pensamento, Lenore começou a fazer parte de um experimento crucial. Então aqui, essa pessoa que percebeu, né, que as crianças não estão mais brincando na rua sem supervisão, na rua ou em qualquer lugar aberto, né, ela decidiu fazer um movimento. Olha só, gente, uma pessoa decide mudar tudo. E parece que ela fez até um certo barulho lá. Ela criou o Dia Global de Brincar, um programa no qual um dia por ano as crianças tinham permissão de brincar livremente e criar suas próprias diversões. Que bacana, né? Que bacana isso, porque pelo menos convida a experimentar uma nova forma, né, de vida para os tempos atuais, porque é antiquíssima, né? E, de repente, perceberam, né? Eles não sabiam o que fazer, não sabiam como se envolver quando viram outras pessoas brincando, nem sabiam começar uma brincadeira qualquer por conta própria. E aí que mora o perigo, né? Então, as crianças tiveram essa oportunidade, né, de ir brincar, um dia mundial da brincadeira. Na última live eu falei do documentário A Tarja Branca, recomendo que assistam. Só que as crianças não sabiam fazer nada, porque essas crianças dessa geração, elas cresceram com um tipo de educação que alguém manda elas brincarem de alguma coisa. E depois, quando essas pessoas chegam aí no mercado de trabalho, aí a gente não entende muitas vezes por que as pessoas não conseguem ter iniciativa, proatividade, essas coisas. Então, Roanoke decidiu tornar-se uma das primeiras escolas a aderir ao programa liderado por Lenore, o Let It Grow, e se baseia na ideia de que, para as crianças se tornarem adultos capazes de tomar as próprias decisões e prestar atenção, precisavam experimentar níveis crescentes de liberdade e independência ao longo da infância. Então, existe uma escola que bancou o projeto, assim, falou, topou a ideia, falou, vamos lá. E aí, como eles prepararam, né? Cada criança, nessa hora em que sai para o mundo, recebe um cartão para poder mostrar para qualquer adulto que decidir pará-lo na rua e perguntar onde estão os pais. E aí as crianças tinham um cartão. Não estou perdido, nem sendo negligenciado. Se julga que está errado eu andar sozinho, por favor, leia ou visite o site letitgo.org. Relembre a sua própria infância. Por acaso, seu pai ficava em cima de você o tempo inteiro? E com a taxa de crimes voltando agora ao nível de 1963, é mais seguro brincar na rua hoje do que quando você tinha minha idade. Deixe-me crescer. Olha esse cartão, já imaginou? As crianças andando pela rua e os adultos falando, o que você está fazendo aqui nessa rua sozinha? Ele mostrar um cartão e falar, deixe-me crescer. Achei disruptivo, achei maravilhoso essa história, saber que existem essas iniciativas. O Johan Hari foi conversar com as crianças
para que participavam havia 1 ano deste programa, e a escola ficava em um bairro pobre, onde vários pais enfrentavam dificuldades financeiras e há muitos imigrantes recentes. O primeiro grupo que conheci era de uma criança de 9 anos e elas brigavam para me contar o que haviam feito como parte do projeto na maior animação. Uma delas mostrou uma banca de limonada na rua dela. Uma menina foi andando até o rio perto da casa e recolheu o lixo que havia acumulado ali, porque disse que isso iria salvar as tartarugas. Olha só, você acha que a criança vai fazer o quê? Bagunça, a criança montando banca de limonada e salvando as tartarugas. É incrível. Eu também quis falar com crianças que haviam ficado reticentes em contar suas histórias, então conversei com um garoto pálido, de rosto bem sério. E ele me contou baixinho: a gente tem uma corda no nosso quintal dos fundos que fica presa a uma árvore. Nunca passara pela minha cabeça de tentar subir naquela corda. Mas uma hora eu disse, bom, eu poderia pelo menos tentar fazer isso. Ele conseguiu subir um trecho curto pela corda. Deu um sorrisinho tímido enquanto contava como se sentiu trepando na árvore pela primeira vez. Olha só, a criança não fazia ideia para que aquela corda estava lá naquela árvore. E é um prazer inenarrável, né, de subir numa árvore. Então, gente, aqui, até anotei aqui para mim mesmo, eu não lembro de ter entrado nesse site, letitgo.org, para ver como que tá esse programa. Esse livro, ele é bem recente, ele é de 2023, né? Mas então ele traz essa provocação, né, para quem acha que... Porque o Johann Hari, ele vai atrás de tudo, assim, ele é muito bom, eu acho, gosto dele, sou fã. E ele pode falar assim, mas vão me questionar, isso não é possível. Não é possível, já tentaram, a escola colocou em prática por 1 ano, deu tudo certo, né? Ele fala aqui que sempre gostou de aprender, mas sempre odiou a escola. Por muito tempo, achei isso um paradoxo até conhecer a Lenore. Como minha educação consistia principalmente em aprendizagem mecânica e fragmentada, havia muito pouca coisa nela que fizesse sentido para mim. Então, pergunte para as crianças, quem gosta de ir para a escola, como é esse estilo de educação, né? Infelizmente, a maior parte da educação que tem aqui, pelo menos nas Américas, que é o que eu conheço, é dessa forma que ele falou, mecânica e fragmentada, né? E no caso de muitas crianças, não damos a ela oportunidade de desenvolver maestria, a sensação de que elas são boas em alguma coisa. E veja como isso afeta, né, o tipo de educação que a gente tem hoje, afeta a autoestima das pessoas, né? Porque é isso, você põe a pessoa para aprender um negócio que ela não quer, de uma forma chata, e porque tem que aprender, porque um dia tem que passar no vestibular, que a pessoa não sabe para que serve isso, e aí ela não gosta daquilo, não vai fazer bem, e a autoestima dela vai estar lá embaixo. Por quê? Porque ela acha que ela é aquilo, entende? Que ela é ruim, que ela não é boa em nada, porque ela não gosta de matemática, ela não gosta de português, ela não gosta de história, porque tudo é apresentado de uma forma muito ruim, né? Tô falando da maioria. Eu sei que tem belíssimas iniciativas maravilhosas de escolas incríveis, né? Mas na grande maioria a autoestima das crianças fica prejudicada. E aí a gente vê, né, uma série de crianças deprimidas, o suicídio infantil crescendo vertiginosamente, assim, de se preocupar. Ele fala que no final da década de 60, um grupo de pais de Massachusetts que não estavam satisfeitos com a escolarização dos seus filhos
decidiram fazer algo que à primeira vista parecia muito maluco. Abriram uma escola que não teria professores, não teria sala de aulas, não teria currículo, nem lição de casa ou provas. De novo, para quem vai falar aqui alguma coisa para mim, me questionar, adoro, assista o filme Capitão Fantástico, tá bom? Depois a gente conversa. E aí eles abriram e se chama Escola Sudbury Valley. Vista de fora parece mais ou menos com um castelo do seriado Downton Abbey. A Maria Helena fala, aí tem mais a ver com eudamônia. É muito mais profundo. É isso? Eudaimonia. Não conheço esse conceito. Eudaimonia. O fato é que antigamente, eu acho que diferentemente do hedonismo, visa mais o instantâneo. Entendi. Então, a questão aqui né, criaram a escola e numa mansão antiga, espaçosa, cercada de bosques, celeiros, riozinhos, dá uma sensação de que você entrou numa clareira na floresta com aromas de pinho, preenchendo em cada espaço. Uma aluna de 18 anos chamada Hannah ofereceu-me para mostrar o local e explicar como a escola funcionava. Visa. Para mim era realmente difícil ter que ficar quieta e tentar aprender coisas que achava que não iam me ajudar em nada. Então a aluna está descrevendo como era antes, como é na nova escola. Então perguntei, o que as crianças faziam o dia inteiro? Dos 4 aos 11 anos, passam a maior parte do tempo jogando jogos muito elaborados que elas criaram e que duram meses e acabam configurando uma mitologia épica, como se fosse uma versão infantil de Game of Thrones. Estão aprendendo a ser crianças e a pensar coisas de um jeito diferente. Outra coisa que eu preciso falar, assim, que já devo ter falado aqui também, que um dia eu tive a consciência de que talvez os adultos pudessem aprender com as crianças ao invés de querer ensinar as crianças. As crianças têm a capacidade de ver o nosso mundo de uma forma não viciada, sabe? Aquelas pessoas que estão viciadas numa versão. Então, pode ser que as crianças tenham respostas que a gente nem imagina e questionem coisas. Aí, um filme muito bom é o Duas Vidas. Esse é da Disney. A Maria Helena coloca a felicidade eudismônica, ao contrário da hedônica, não se concentra nos prazeres momentâneos. Como disse, se aprofunda mais no propósito e na realização da vida. Que máximo. Obrigada, Maria Helena, pela sua participação. Eudaimônica. Eu anotei aqui. Eudaimônica. Vou pesquisar. Adoro aprender. Minhas lives eu sempre aprendo um pouco. Obrigada. Bom, gente, então é isso. Trouxe mais um trechinho aí do Johann Hari colocando propostas, né, de mudança de educação para as crianças, porque este modelo que a gente tem nas últimas décadas está adoecendo as crianças, está explodindo casos de TDAH, né? E talvez a melhor, talvez não, na minha opinião, não é a melhor opção medicar, porque não tem estudo sobre isso, tá bom? Enfim, quero agradecer mais uma vez. Sou Tereza, não Helena. Sabe o que é, Maria Tereza? Desculpa.
Eu tenho uma cliente que se chama Maria Helena e eu devo ter te confundido com ela por um momento, por conta do nome, mil desculpas. É a Maria Tereza, que sempre acompanha as minhas lives e eu sou muito grata a você, tá bom? Obrigada. É horrível quando trocam o nosso nome, eu não gosto. Desculpa. Então, para você que me acompanhou, muito obrigada. Para as pessoas que passaram por esta live aqui ao vivo, também muito obrigada. Para quem estiver assistindo gravada aqui no YouTube, muito obrigada. Deixe seu like, seu comentário, encaminhe para alguém. E se você tiver interesse em conhecer o meu trabalho na clínica, por favor, me mande um direct no Instagram, um WhatsApp, ou ainda, se você estiver no YouTube, entra lá no Instagram e me manda mensagem que eu leio todos os meus directs. Nós não somos o nosso nome. Com certeza não somos o nosso nome, mas me incomoda, me desculpa. Tá bom? Muito obrigada. Terça-feira, às 19 horas, estarei aqui, se Deus quiser, para mais um pouquinho deste livro maravilhoso para a gente falar sobre esse assunto. Obrigada. Beijos. Até terça.